Boticários. Os boticários, eles eram ali os primórdios dos farmacêuticos, né? Eles trabalhavam em cima de uma receita estabelecida para combater um mal específico. E eles não utilizavam somente plantas como insumo, né? E aí também é um dos grandes diferenciais do herbalista que a gente vai ver depois. Porque várias outras fontes tinham propriedades curativas. Por exemplo, óleo de fígado de bacalhau, alguns minérios. Então, eles poderiam utilizar de plantas, né, fitoterápicos, quanto minérios e coisas de insumo animal, insumos de origem animal, para poder criar as suas receitas. E as receitas ali eram o mais próximo também que a gente tinha de um remédio no quesito científico, né? Porque enquanto o herbalista ele talvez pegasse um punhado de algumas coisas, ele tinha a receita, com exatamente, tipo assim, ó, tantas gramas de minério de tal coisa, tantas gramas de flor de não sei o que lá, e tantas gramas de pedra do rim de capivara. Então, ele podia ali fazer a receita específica, com a dosagem específica, e replicar isso, justamente porque ele tinha a receita cientificamente ali comprovada e podendo ser replicada, de acordo com o problema que surgiu. Então, ele tinha um conhecimento amplo em relação aos sintomas e como tratá-los. Então, usava esse conhecimento para a produção de remédios, que eram, hoje o que a gente teria mais próximo disso seriam farmácias de manipulação, né? Que faz um remédio com a dosagem específica, na quantidade dos insumos para curar aquele mal específico que é receitado pelo médico. Então, ele tratava ali pontualmente as doenças que apareciam, usando todo o conhecimento que ele adquiriu a partir da experimentação. Normalmente, eles eram empregados em embarcações. Aqui no Brasil mesmo, o primeiro boticário que veio através dos portugueses, porque ele era muito importante em situações como essas, né? Que você não tinha muitos recursos para tratar, e aí ele tinha ali sempre a maletinha dele com os insumos para poder fazer as suas receitas. E aí, a partir daí, hoje, seria o mais próximo também, seriam os próprios farmacêuticos, né? Que desenvolvem os remédios com uma receita fixa ali do que é composto cada um deles. Eles foram os boticários que começaram o conceito de redução, né? Que é utilizado na química. Que é você pegar alguma coisa e identificar qual parte dela age para determinada coisa e você pega o princípio ativo. Então, ele faz as misturas. É quase eu esqueci a palavra agora, que são os farmacêuticos manipulativos, né? Os que fazem os remédios de manipulação. Apotecários. Os boticários e apotecários, que são os que fazem esses tipos de remédios raspando parede, misturando com musgo, só que não é diretamente. Então eles raspam a parede, ele pega aquele pó, vai fazer um tratamento químico nele. Pega o musgo, faz um tratamento nele, aí separa. E eles utilizam quase os mesmos preceitos dos alquimistas, inclusive, né? Eu tô pego de surpresa com a informação de que boticário e apotecário não são a mesma coisa. Na minha cabeça era igual. É um pouco diferente. É um pouco diferente porque o apotecário, eu acho que ele vem depois desse preceito do boticário. Eu acho que ele já vai mais com um preceito químico mesmo. Mas eles funcionam do mesmo jeito. O boticário eu entendo muito como na linha... É meio que um farmacêutico primitivo, assim, né? Uma coisa bem... Pré-histórico. Bem, tipo, não chega, quando eu falo primitivo, fica parecendo que eu tô fazendo juízo de valor. Não, é no sentido inicial, assim, no sentido... do primórdio do desenvolvimento do negócio, em oposição ao desenvolvido ou avançado. Porque tinha muito disso. É um princípio de método científico, é um princípio de preocupação com a exatidão, é um princípio de separação de elementos, né? Mas que ainda é muito empírico em alguns pontos. Ainda rola um certo empirismo. Assim, e eu acho engraçado porque a gente pensa muito sobre isso como se fosse uma coisa muito antiga, mas eu que sou entusiasta de Agatha Christie, vejo com tranquilidade como no começo do século XIX era isso. No começo do século XIX era esse perfil ainda. Então, assim, a gente não está falando de uma coisa tão antiga, a gente está falando de uma coisa que não tem 200 anos.
E é por isso que os caras estavam lá receitando arsênico pra pessoa. Não, é uma dosezinha pequenininha de arsênico pra você tomar aqui, ajuda a dar uma acordada legal no começo do dia. Não, essa pílulazinha de cocaína aqui vai resolver. Por quê? Porque era uma coisa que funcionava. O cara às vezes estava focado no que funcionava e tipo, o efeito colateral. Não, mas aí esse efeito colateral daí é mais porque ela é mulher. Pô, foda-se, o cara não tem um método científico preciso em alguns pontos. Ele foca no objetivo do que ele tá fazendo ali e o efeito colateral se lida depois. Tenta minimizar e segue o dia, entendeu? Toma essa água aqui que eu tô guardando nesse pote de urânio aqui. É isso. Então, assim, a pessoa que não entende o contexto do negócio vai ler a Agatha Christie e falar, mas como assim? Não é possível. Como é que ela tomou uma overdose de arsênico? Como é que alguém tomou uma overdose de arsênico? É assim, você tem arsênico receitado como se fosse um remédio por um cara, ele bota numa compra em qualquer farmácia, você vai lá, não precisa nem da receita, chega no cara e fala, eu preciso de arsênico, me dá aí 10 comprimidos. Aí o cara te dá 10 comprimidos de arsênico e fala, toma só um por dia, hein? Aí você toma 4 e morre. Então, assim, é muito preliminar, é muito... Eu não vou usar primitivo, eu vou usar rudimentar. É uma lógica rudimentar e que, eventualmente, com mais preocupação com rigor científico, com bem-estar, etc., vai, e aí, junto com o avanço da medicina e da química, vai evoluindo para uma coisa mais precisa como é hoje. E o pessoal esquece também, que fala assim, mas aí tem o herbalista e tudo mais. Não, presta atenção no seguinte, o boticário, ele funcionava como um fazedor de coisas. Ele não era só remédio, não. Perfume, o boticário faz perfume. Material de limpeza, o boticário faz. Ele não faz esses materiais de limpeza rústico, mas ele faz álcool, ele faz anestésico, ele faz antídoto, ele faz esse tipo de coisa para as mais variadas necessidades. Eu preciso aqui fazer uma salmoura, eu preciso fazer um negócio aqui para fazer um pedaço de carne durar mais. Ele vai fazer uma solução para isso. Olha, eu preciso aqui fazer uma filtragem, porque misturou duas coisas aqui, agora misturou, eu tenho que fazer aqui. O cara faz o filtro, ele faz a destilação, ele faz o processo de separação química, tal qual o alquimista faz. Só que o alquimista no RPG a gente vê mais como um pesquisador, né, geralmente. E a pessoa que é prática no ofício e que tem a lojinha lá é o boticário. Então eu considero que uma cidade para médio porte, ela já necessita de um desses, ela já precisa. Se você tem pessoas ricas, você precisa. Se você tem um hospital, se você tem uma parte de saúde, você precisa. Então você tem que ver certinho qual é o nível tecnológico de desenvolvimento de sociedade que você está aplicando na sua aventura para você abrir mão desse recurso para a sua história, de colocar alguém entendedor, onde você pode ir lá comprar uma água de colônia e um perfume, ou então um anestésico poderoso para o outro lá arrancar o treco que foi enfiado na barriga do outro. Isso que você falou aí, acho que também reflete muito que normalmente o boticário é mais caro, né? Por isso ele precisa estar num lugar mais rico. Uma cidade pequena normalmente vai ter uma benzedeira, um herbalista, não vai ter um boticário mesmo, porque ele precisa tanto de mais recursos, insumos, que ele precisa de um lugar em que isso é comercializado, né? Normalmente grandes cidades com fluxo de comércio, e o trabalho dele é mais caro também, né? Justamente porque tem esse trabalho mais especializado. Exatamente. E é nessa onda aí que a gente progrede, e a gente progrede pro próximo, que são os cirurgiões. Bom, e aí é que tá a grande onda da questão. Porque você precisa arrancar um dente. Você tá com aquela boca inflamada, com o seu maxilar inchado, com a parada tudo lá te incomodando. E aí você vai e fala assim, doutor, eu preciso arrancar meus dentes. Aí o cara falou, rapaz, vamos fazer o seguinte, você vai passar lá no boticário e você vai pedir pra ele um anestésico. Por que, doutor? Porque nós vamos precisar. Aí você vai lá, fala, vou ter que arrancar uns dentes aí. Tem como você me dar uns anestésicos? Aí o boticário vai falar, você tem esse anestésico, que bom, mas você vai precisar aí também de um cicatrizante. Então você vai tomar esse remédio aqui, depois que você operar, todo dia
Você vai acordar, tomar esse remédio. Depois de você almoçar, você vai tomar esse remédio. E antes de dormir, você vai tomar esse remédio. E vai entregar pro cara. Você mistura, põe uma colherzinha na água, mistura e bebe. E aí ele vai fazer a cirurgia. Ele chega lá e você tem o cirurgião. O que o cirurgião vai fazer? O cirurgião vai resolver o seu problema. E aí você tem vários níveis de cirurgião que você pode adotar. Tá? No início, vamos falar assim, quando a gente tinha a Idade Antiga, né? Eu acredito que seja a Idade Antiga e tudo mais. Idade do Ferro, por aí. Você já tinha galera que abria e mexia mesmo, de tirar tumor, de botar osso no lugar, de remendar osso na mão e depois fechar de novo. Você já tinha galera que fazia isso. Então você vai ter uma parcela de profissionais que são especializados em corpo e fisiologia, né? Que vai saber separar a função dos órgãos, vai saber como é que funciona o sistema de veias, bombeamento cardíaco e como que você consegue não inutilizar a musculatura para abrir e fechar uma pessoa. E aí vai ser uma parte muito delicada no seu planejamento, que é você adotar qual nível de conhecimento que esse profissional vai ter. Porque o que a gente tem é, quando você chega na Idade Média, você tinha o cirurgião dentista e o cirurgião barbeiro, porque o cara que era o barbeiro era o dentista e ele era o médico. Porque ele sabia mexer com tesoura, ele tinha essa precisão, então precisava arrancar dente, ele arrancava. Precisava cortar o cabelo, ele cortava. Precisava tirar um pedaço de flecha do bucho, ele tirava. Aí você imagina como é que não era feito. Porque a higiene estava lá no chão e você não tinha nenhum tipo de cuidado, né, com o maquinário. Então, coisa enferrujada, coisa contaminada, aí passava de um para o outro, etc, etc. Mas qual que é o preceito? O preceito é, você vai ter um profissional que ele vai ter conhecimento de medicina o suficiente para tratar coisas de urgência ou não, e ele vai saber não só tratar da fisiologia da pessoa, mas ele vai ter um certo conhecimento do que pedir para que a pessoa seja tratada no pós ou antes dessa cirurgia. Por exemplo, o que ele vai pedir para um boticário e o que ele vai pedir para um herbalista para que a recuperação seja melhor e tudo mais. Então, no caso, eu particularmente, eu gosto de trabalhar na seguinte seara. Locais ricos, locais desenvolvidos, você vai ter um conjunto de profissionais cirurgiões de alto padrão. Que eles vão ser aquele conhecimento que a gente tem de fisiologia da Idade Média, daquele pré-iluminismo ali, onde eles já sabem como é que funciona todo o organismo, no geral, tá? Não no específico, mas eles são capazes de fazer quase todo tipo de cirurgia que não seja muito delicada e que não exista uma proibição para isso, para o estudo deles. Nos locais mais pobres, afastados, você vai ter pessoas que têm simplesmente uma predisposição ou porque ela fez uma vez na emergência, ela foi escolhida para fazer sempre. E aí vai da sua cabeça. O importante é, como o RPG, principalmente o D&D, depende de pontos das perícias, é nos pontos da perícia que ele vai resolver o problema. Então você que é o mestre, você tem que ter um cuidado de fazer o detalhamento, a explicação, a narrativa de como isso vai ser feito, para que você dê a cara que você quer para o seu cenário. Aí mesmo tá uma imagem que era tipo as tretas medievais, né? Vamos arrancar as coisas do cara, tem que amarrar o cara na cadeira, porque você não tem anestesia, e nós vamos pegar um alicate e vamos começar a arrancar dente do cara, né? Então você tem que pensar nesse padrão que você quer de atendimento e adotar para sua história. Fora isso, o que você tem que ver é a integração desse profissional na sociedade e ter cuidado com, como o Marcelo falou, o nível de restrição religiosa a esse tipo de procedimento. Porque se você quer uma aventura mais realista, ou você quer uma aventura que tenha esse tipo de
de briga entre divindades, tipo uma divindade boa e uma divindade maligna. Aí você abrir corpo e ver essas coisas de malvado, e aí então você vai ter que tomar cuidado. Eu não faço esse tipo de preocupação, no cenário não tenho isso. As divindades, elas se afastam do conhecimento científico, elas não estão nem aí. Então, isso não é um empecilho. Mas você tem aí o seu cenário, tem a sua mesa, você se vira porque é grandinho e sabe o que faz. Normalmente cirurgião não tinha conhecimento teórico, né, do que estava fazendo, porque justamente porque era proibido, você não podia estudar anatomia, você não podia estudar como que funciona a musculatura da perna da pessoa para você poder fazer uma excisão de uma ponta de flecha. Então eles tinham conhecimento prático. Igual você falou, às vezes teve uma emergência e ele era um cara com uma navalha na mão, porque ele era barbeiro, então ele foi lá e conseguiu tirar um espinho da mão de uma pessoa. Foi um trabalho limpo e tranquilo? Não foi. Provavelmente arrancou um dedo no processo, fez alguma coisa assim. Mas à medida que ele vai evoluindo, que ele vai praticando mais, ele vai especializando naquilo lá, mesmo sem ter o conhecimento teórico, é só o conhecimento prático. Tal quais dentistas práticos que existiam. Meu avô foi dentista prático no interior aqui de Goiás. Ele atendia 2 cidades, ele era o único dentista de 2 cidades que existia aqui no interior. Então, conhecimento prático, ele nunca estudou na vida, né? Ele sabia arrancar um dente, né? Pegar o alicate e puxar o dente que estava estragado. E fazer dentadura, basicamente, eram as principais coisas que ele fazia. Então, um cirurgião é mais na prática, vai praticando o que está acontecendo de acordo com as necessidades que surgem, e ele vai aprendendo na medida que vai fazendo. Esse dentista prático não é nem uma coisa do passadão, assim, não. Década de 60, 70, 80, ainda tinha isso. Eu acho que falar que meu avô era dentista prático. Isso. Não, mas é isso que eu tô falando. O seu avô era dentista prático, mas eu tô falando que até os anos 70. Entendeu? Ainda existia dentista prático, assim. É uma coisa que você só quando você começa a regulamentar com mais cuidado é que você começa a ter essa dificuldade. De as pessoas olharem e falar, então, não dá pra pessoa ser dentista prática porque um procedimento errado ali pode causar uma complicação grave que essa pessoa não tem como lidar, porque falta a ela essa formação médica mais aprofundada. Porque, afinal de contas, arrancar um dente é um processo que você faz com um cirurgião dentista. Não é nem qualquer dentista, inclusive. Um dentista vai poder lidar com isso, mas dificilmente ele vai querer fazer uma cirurgia se ele não tiver especialização. Então, assim, novamente, quando você fala desse contexto medieval, eu gosto muito porque não dá pra você falar de medicina e de cirurgia em qualquer contexto medieval sem ficar uma coisa meio gore. É uma coisa gore. É um grande, assim, a gente vai ter que serrar a sua perna. Não é instrumento adequado. O maluco vai usar a faca que ele tiver lá na hora, dependendo da situação. E como é que vai ser a anestesia? Que anestesia, meu jovem? Toma um gole desse uísque aqui, morde esse pano pra não gritar muito. Se tudo der certo, a hora que você acordar depois de desmaiar de dor, a gente resolve. Então, assim, como é que a gente fecha esse ferimento aqui? Cauteriza. Então, é tudo muito drástico, é tudo muito... Justamente por isso que o Luiz falou, pela falta de conhecimento médico, de você saber qual é a maneira de fazer isso de uma forma menos traumática. Esse é um aspecto que eu acho interessante também. É você pensar que a medicina, muitas vezes, era simplesmente uma busca pelo mal menor. É tipo assim, o seu pé tá gangrenando. Você pode morrer ou perder o pé. Então você vai perder o pé. Aí a gente vai serrar o seu pé. Não, mas agora começou a gangrenar, não fechou direito, não cicatrizou, não sei o que, começou a gangrenar o topo da perna. Então a gente vai serrar o topo da perna. A gente vai subindo. Uma hora para. Encaixotando a Helena. É isso, entendeu? Tipo, uma hora para essa merda. E é gore para um caralho. Então, assim, toda vez que você descreve... o meu personagem passou por uma cirurgia de ombro lá no Warhammer. E ele ficou fudidaço. Ele tava fudido por causa da fratura e ele continuou fudido depois da cirurgia. É uma recuperação longa e dolorosa. Porque é pra ser assim no universo medieval. Se você tá buscando algum grau de verossimilhança ou de realismo, é isso que você vai ter. Lembrando que foi falado aqui mais cedo, né?
mas temos sanguessugas e tudo mais. Bom, o Boticário faz remédio para aquelas doenças e coisas que você não vê o efeito, você não vê a ferida, você não vê. Então ele faz aquilo lá, ele faz anestésicos e tudo mais. O herbalista, que vai ser daqui a pouco, nós vamos falar dele, ele já faz outros tipos de coisa. E o cirurgião também tem as técnicas dele. Então ele tinha, ele recorria a sangria, sanguessuga, usar certos remédios, põe a pessoa de lado, põe a pessoa de cabeça para baixo, faz ela fazer tais coisas antes de ser operada. Então existem também esses processos que também faz parte do conjunto de ações exclusivas dele, tá? Não trouxemos aqui, mas também ia ter, como tinha como opção, por exemplo, parteira, tinha outro lá, né? O dentista, a gente ia trazer uns só sobre dentista, mas aí não trouxe porque são coisas muito semelhantes, porque são operações físicas diretas com o paciente e de maneira prática, de maneira só na experimentação e tudo. E esse negócio de vamos rachar aqui no serrote, vamos arrancar no serrote e depois cauteriza. Isso daí fala assim, mas a gente não tá falando da coisa antiga. Não, isso é coisa muito moderna, tá? Guerras nesse século passado aconteceram que eram desse jeito, que fazia um torniquete de cinto e cortava a perna do cara no serrote. Não, vai ver o que é considerado, vai ver o que os caras que são médicos de guerra, médicos do exército, aprendem em termos de medicina de combate. É isso. É como você resolver a situação do tipo, eu preciso que você não morra e esteja em condições de continuar lutando. Ou pelo menos dar menos trabalho. Todas as consequências de longo prazo são posteriores pra gente ver depois. Exatamente, e para complementar esse time da saúde, que hoje o papo tá totalmente saudável, nós vamos para os herbalistas. Lembra quais são os herbalistas? Os herbalistas estão chegando. Os herbalistas. Como é que é? Arnaldo Antunes, o Carlinhos Brown e a Marisa Monte. Os herbalistas. Cara, herbalismo é um negócio que faz 300% sentido de existir em qualquer RPG medieval com ou sem magia. Tá? Porque a lógica de uma medicina herbal, uma medicina base de ervas e plantas medicinais, é basicamente uma coisa extremamente importante que existiu no mundo. E ela faz sentido dentro de um contexto em que as pessoas precisem, de alguma maneira, se recuperar dos problemas e tenham acesso às plantas. Então, assim, foi uma coisa extremamente importante para tudo que se entende como medicina até a idade contemporânea. Basicamente, o que você tinha de medicina até então era isso. E, inclusive, ela vai dar origem a muito do que se considera medicina medicamentosa hoje em dia. Aliás, esse aqui é um exemplo de coisa que a gente não pode nem falar que é uma coisa do passado, porque a fitoterapia, que é na prática medicina, uma medicina herbal, uma medicina com base em plantas medicinais, existe até hoje, é praticado até hoje. Né? Então, assim, correndo um risco, às vezes, de ser, sei lá, cancelado ou morto, eu diria, aquela palavra que eu falei que eu não queria usar, eu diria que o herbalismo é uma ciência bem primitiva, no sentido de você descobrir que as plantas variadas, de diferentes usos e diferentes origens, etc., vão possuir substâncias dentro delas com efeitos variados. E aí, na base do empirismo, as pessoas foram descobrindo como é que elas usavam essas plantas por causa dessas substâncias. Então, o cara tava lá, sentava lá descansando depois de cuidar de alguma coisa, pegava uma planta ali que tinha do lado, botava uma folha na boca, mastigava e falava, caramba, minha boca ficou dormente. Aí ele, minha boca ficou dormente, será que essa planta não pode ser útil para quando eu tô com um machucado aberto na perna doendo? Será que se eu botar essa planta mastigada na minha perna, macerar ela e botar ela na minha perna, será que ela não vai adormecer um pouco a perna e eu não vou sentir essa dor? Seria uma boa coisa, né? Aí o cara vai lá, faz isso, bota na perna, morre. Então assim, é um jeito de aprender que a planta é tóxica. Aí do lado tem um outro cara que tá assim, do lado tem um cara que olha e fala, anotado. Beleza. Anotado, ele morre. Já sei que eu não posso fazer isso. E aí, ao longo de milhares de anos e centenas ou milhões de mortes, a gente foi aprendendo aos poucos o que pode botar onde, como pode botar, quanto pode botar, etc. Então assim, o herbalismo... E hoje que você sabe, hoje que você tem noção do que você pode botar onde, você deve agradecer essas pessoas que aprenderam tentando. Aprenderam tentando, exatamente, entendeu? É igual fazer mandioca brava. Mandioca brava passa uma semana no fogo.
pelo menos 6 pessoas morreram nesse processo pra descobrir isso. Alguém botou um dia, comeu, morreu, falou, beleza, um dia não dá, bota 2. Botou, comeu, morreu. Então, assim, este processo empírico, que pode ou não ser feito com rigor científico, e naquela época não era, porque mal existia a lógica de rigor científico, ele tem resultado. Ele é mais doloroso e mais sofrido, mas ele tem resultado. E eu acho que isso faz sentido de você colocar no RPG. O herbalismo do RPG, ele entra um pouco no mesmo espectro da alquimia, que a gente já falou e que tem muito comum. Ele vai um pouco nessa seara de uma medicina medicamentosa primitiva, porque o herbalista é basicamente a pessoa que vai reunindo esse conhecimento, muitas vezes oral, né? E ele reúne conhecimento, e ele às vezes escreve, ou ele tem isso de cabeça, e ele passa isso para outro herbalista, e ele recebe informação de outro herbalista sobre que tipo de planta, e aí em alguns casos os caras vão falar que não é só que tipo de planta, mas é que tipo de produto de origem animal, que tipo de produto de origem mineral. Pô, banha de porco, eu posso botar banha de porco nisso aqui? Eu posso botar banha de porco naquilo ali? Pô, eu botei banha de porco no machucado aqui e ajudou. Bem, então, sim, já é uma coisa que o cara vai anotar. Talvez na próxima vez que eu for fazer um unguento pra botar na ferida, eu vou botar uma banha de porco também, porque diz que é bom e a pessoa não morreu. Então, assim, essas propriedades relevantes para a saúde que os produtos têm, ele pode não saber o que é. E isso é um aspecto interessante. Ele pode não ter o conhecimento do boticário ou do farmacêutico moderno, de saber que a planta X tem uma grande concentração da substância Z, e essa substância tem um aspecto anestésico, tem um aspecto anti-inflamatório. Ele pode não saber o que é isso, mas ele sabe que aquela planta, se for macerada no álcool, vai liberar alguma coisa que ajuda. E é isso que ele vai fazer. E aí ele vai saber o que tem que ser ingerido, o que pode ser aplicado, o que pode ser colocado numa compressa, o que tem que ser fervido, o que tem que ser dissolvido. Tudo isso o herbalista vai fazer. Então ele é um cientista primitivo, um cientista rudimentar nesse sentido, de lidar com a ideia de utilizar essas substâncias, né? Ainda que não isoladas e purificadas como faz a ciência moderna. E muitas vezes ser necessário lidar com os efeitos colaterais. E eu acho que esse é um aspecto também interessante que as pessoas às vezes esquecem do herbalista. O herbalista, inevitavelmente, é uma pessoa que aprende a fazer ungüentos curativos e normalmente aprende a fazer veneno. Porque a partir do momento que ele descobre que uma determinada planta é tóxica, agora ele sabe que aquela planta é tóxica. Ele pode intencionalmente utilizar as toxinas daquela planta para alguma coisa. Então, é interessante você pensar que essa instrumentalização abre um outro espectro para ele, e no seu lore, no seu world building, muitas vezes você pode fazer a cidade em que todo mundo gosta do herbalista, porque o herbalista manja tudo que cura, e na outra cidade o herbalista manja tudo que envenena. E a galera tem medo dele. Isso sem entrar na questão de magia. Às vezes a bruxa da cidade nada mais é do que uma herbalista que não prestou atenção só em tudo que ela ouviu sobre usar as plantas medicinais para o bem, mas também em tudo que pode fazer mal. E às vezes ela olha e fala, bom, não é nada, eu tenho um pé de beladona aqui perto da minha casa. Então, se for preciso, eu tenho aqui recorrer. Então, esse aspecto é interessante também de levar em conta, como o herbalista, talvez diferente do cirurgião, que eu acho que é muito mais uma conotação positiva, apesar de toda a tortura, ele tem um pouquinho desse componente de também ter acesso às coisas malignas e poder ser recorrido a isso. A praticidade do herbalista é que o insumo que ele utiliza normalmente é o que está ao redor, né? Ele vai até o campo colher as ervas que ele vai utilizar, ele planta ali, ele tem uma hortinha ali, um herbário, onde ele pode ter as plantas que ele já sabe quais são as funções. E aí, igual a gente está falando diferente do boticário, ele não tem um processo alquímico muito avançado para poder utilizar aquilo. É igual o Marcelo falou, ele macera, faz um chá, ele ferve, ele não vai fazer uma decantação dos óleos da planta tal para poder isolar o óleo e fazer um remédio a partir daquilo. Não, ele vai pegar a planta inteira. Se vai com casca, com tudo, mas ali no meio tem o que precisa, que seria o óleo, vai com tudo. Depois a gente passa uma água lá, passa pois lava que sara. Mas é mais prático e aí, como a gente está falando, era mais barato. Então é mais comum você ter em pequenos povoados um herbalista, ou mesmo um herbalista mais eremita, que não está necessariamente ali na vila, mas a gente precisa de acesso ao remédio tal. Tem o herbalista que fica lá no meio do campo, lá do lado da plantação de girassol, que pode te ajudar. Aí você vai até lá, porque ele fica mais afastado justamente porque ele fica onde tem os insumos que ele utiliza para os remédios dele, ou para os venenos dele, que são as plantas, principalmente, ali ao redor da natureza. E é muito mais barato do que você ter todo o processo alquímico e científico para poder fazer os remédios funcionarem. Você só junta ali
os insumos em natura mesmo, ou com algum pequeno processo de fervura ou algo do tipo, e já pode ser utilizado. Em termo grosso e bem simplificado para usar em aventura de RPG, o Boticário ele trabalha com a redução, ele vai pegar o princípio ativo das coisas, os extratos das coisas, e misturar num solvente, né? Seja na água, seja no álcool, seja em outro, para que a pessoa possa beber, passar na pele ou alguma coisa para fazer tratamentos. Dificilmente ele vai ter uma coisa muito imediatista, porque é naquele princípio da manipulação, né? Eu esqueci o nome que é quando você fica diluindo o princípio ativo em 10 piscinas olímpicas, saca? Tem o nome, eu esqueci. Mas... Homeopatia. Tipo homeopatia. Não é, porque ele vai tratar de coisa mais concentrada. Mas ele vai fazer... Porque é ciência de verdade. É ciência de verdade, né? Então, assim, ele vai tratar misturando os princípios ativos na água, no álcool e outra coisa, para que ele faça parte de um tratamento. O herbalista, ele vai fazer diferente. Ele vai pegar coisas que sabe-se que faz bem, e o máximo que ele vai fazer vai ser uma filtragem, uma fervura, ele vai concentrar e já vai fazer ou suco ou um chá, ou uma pomada ou um emplastro, alguma coisa para você passar ali. Então ele já tem uma outra vertente, né? E normalmente não são coisas imediatas. Dificilmente você tem alguma coisa que você trata imediato. Tipo, toma esse aqui que você vai sarar. Tomar um gole desse chá aqui você vai sarar, né? Normalmente não é assim. E o cirurgião, ele vai fazer o que tá fora do lugar aí, deixa que eu coloco. E aí o que ele vai saber é coisas emergenciais para fazer a cirurgia funcionar. Tipo, como colocar um osso no lugar? Como que eu posso emendar isso aqui e depois pro cara não mancar o menos possível? Como que eu posso isolar a perna do cara aqui para ele para não quebrar de novo? O que eu posso fazer para ele sentir menos dor? O que eu posso fazer para limpar o sangue dele? Então eles vão usar sangria. Então, cada um dessas 3 vertentes tem os seus próprios métodos, são diferentes, apesar de às vezes um cruzar na linha do outro, eles têm denotações bem específicas. Voltando no Boticário, regiões mais populosas, porque ele precisa de apetrechos mais sofisticados. O cirurgião, ele pode estar em qualquer lugar, mas quanto mais gente junta, maior a chance de ter um cirurgião lá. E o herbalista, não importa onde ele esteja, desde que tenha um certo contato com plantações, ervas e natureza, por mais que ele plante, já você pode ter. E outra, quanto mais evoluída a ciência do cenário que você tem, menos herbalista você vai ter. Não falei besteira não, né? Porque a gente às vezes escuta a nossa avó falando, toma chá disso que é bom para aquilo. Isso aí é uma coisa que o herbalista sabe. Eu acho que depende um pouco do estilo. Porque, por exemplo, se você fizer uma aventura nos anos 60, 70 no Brasil, você vai ter, dependendo do que você for fazer no interior, você vai ter muito mais pessoas. Curandeiro. Herbalista e boticário tem. O cara que faz garrafada, essas coisas que entra mais nesse espectro mesmo. A pessoa que sabe usar a erva mesmo. A minha avó com um vidrinho de arnica no álcool pra cicatrizar qualquer machucado. Gente, isso era nos anos 90. Nos anos 90 eu tava lá. Não, diabo de médico, só porque o menino arrancou a tampa do dedo jogando bola na calçada. Bota uma arnica nisso aí que resolve. E sabe Deus resolver. Era álcool, eu esqueci o nome, tinha uma erva, era álcool, não sei que erva, e eles ficavam curtindo uma cobra lá dentro. Arnica. Era arnica mesmo, né? Então era álcool, arnica e uma cobra lá dentro do troço. Eu sempre achei que a cobra era só decoração. Não é possível que tivesse algum efeito, não. E o pior que tem, né? Porque se você não morrer tomando remédio, você sara, né? O pior que funcionava, porque era álcool, né? Esterilizava a ferida. Doía que nem uma caceta, mas esterilizava. Se você não morrer usando remédio, meu amigo, você vai sarar. É normal, né? Marcelo jogando bola. Ó, de onde surgiu isso? Eu fiquei gordo mais à frente. Naquela época eu praticava atividade. Rapaz, eu joguei bola, eu nadei quando era moleque. Joguei futebol, joguei vôlei, nadei, fiz judô, fiz jiu-jitsu. Você tá por fora, judô não, fiz karatê e fiz jiu-jitsu. Eu sou faixa, eu não sei, transparente de jiu-jitsu.
Sou faixa transparente. Eu comecei a fazer aula e na quarta aula eu olhei e falei, não. Não é pra mim. Ficar rolando, abraçando os caras, você não gostou. Não, o problema é que os caras me botavam pra treinar com uns malucos grandes pra caralho, velho. Eu ia tentar dar um triângulo no cara lá, pendurava no braço, ele levantava comigo pendurado, moleque. O máximo que você fazia era 2 linhas, né? Tipo isso. Eu fazia o famoso triângulo de pendurado. Quando você fica pendurado no braço do cara sem nenhum tipo de força.